principalmente para os pecuaristas de cria, já que estamos na época de reprodução. No Curral do Campus da USP de Pirassununga, gente, tivemos um bate-papo bastante franco com um grande estudioso, o professor José Bento Ferraz. Dessa vez, ele nos apresentou alguns dados que esbarram e muito nos ganhos do fazendeiro. Zé Bento nos contou que das 75 milhões de vacas que possuímos hoje no Brasil, apenas 65% delas conseguem desmamar os bezerros. É isso mesmo, pessoal. É muito pouco para quem almeja evoluir economicamente na atividade. Vamos a outros exemplos que o Zé Bento nos informou. A média de idade ao primeiro parto, por aqui no Brasil, gira em torno de 36 meses. O ideal, o intervalo entre parto, aliás, 36. O ideal é que essas fêmeas elas comecem a parir aos 24 meses. Outra coisa, o IPP, intervalo entre partos, é de sobreano hoje, 17, 18 meses. O certo é que a gente reduza em apenas um ano, 12 meses. E como se não bastasse, o Zé Bento nos disse que o estresse alimentar, ou seja, a matriz que é submetida a uma alimentação inadequada, transmite geneticamente essa deficiência aos filhos por 3 gerações. Portanto, ainda estamos muito aquém do ideal no trato, no manejo com as nossas matrizes. Vamos ouvir a voz da experiência na tela. O assunto do Papo de Curral de hoje é eficiência reprodutiva. E para isso vemos aqui ao Curral da USP, o campus de Pirassununga, estado de São Paulo, para conversar com o professor José Bento Ferraz. Aqui no Curral está acontecendo treinamento ali, pessoal trabalhando, professor. E eu queria perguntar que tipo de cenário nós temos no Brasil hoje. Quando a gente fala de eficiência reprodutiva, vamos lá, intervalo entre parto, idade ao primeiro parto, tem muita coisa que é importante nesse sentido. Como é que o Brasil está? Bom, olá amigos do Giro do Boi, é um prazer estar aqui conversando com vocês, tentando transmitir algumas coisas que a ciência tem gerado. Eficiência reprodutiva no Brasil. Os dados nossos mostram que das nossas cerca de 75 milhões de vacas, talvez um pouquinho mais, nós desmamamos apenas 65% em bezerros. Qualquer criador que desmame 65% em bezerros do número de vacas está absolutamente falido. Quando eu apresentei esse número no Rio Grande do Sul, levantou um criador e falou: aqui é menos. Eu fui ao Pantanal, apresentei isso, levantou outro criador: aqui é muito menos. Então, embora existam fazendas que desmamem 80%, 85%, 87%, o normal, a média brasileira é 65%, mesmo, que significa que a pecuária brasileira é muito pouco produtiva, muito pouco rentável e não é competitiva com a agricultura. Para que a pecuária se torne competitiva... Isso sem entrar em mérito de qualidade, né? Sem qualidade, só número, né? de animais. Só número. Para que ela seja competitiva, ela tem que desmamar algo como 2,5 a 3 bezerros por hectare ano. Nossa, o professor Bento é louco. Não sou louco. Tem gente fazendo mais do que isso. Tem países que fazem mais que isso. O que falta para a pecuária brasileira é o pecuarista pensar como um empresário da pecuária, aquele que quer tirar lucratividade do capital investido. Então, a parte de idade ao primeiro parto brasileira é muito tardia. Qual que é a média, Bento? A média de idade ao primeiro parto passa dos 36 meses no Brasil, o que é muito ruim. E intervalo de partos, em média, está em 17 meses, quando qualquer propriedade rural que queira adquirir status de produtiva tem que produzir um bezerro por vaca ano, ou seja, intervalo de parto de 12 meses. Temos que trabalhar isso. Isso não é fácil, isso tem técnicas para isso, e o pecuarista, que eu não quero chamar de pecuarista mais, quero chamar de empresário da pecuária, tem que aprender a trabalhar esses assuntos. Como é que a gente faz isso? Para que variáveis, para que indicadores a gente consegue olhar e melhorar para poder reduzir esse intervalo entre partos, por exemplo? O que a gente faz? Todo mundo tem seus heróis. Eu tenho um herói que se chama Dr. Fernando Penteado Cardoso, que faz 103 anos nesses dias agora, ex-presidente da Maná, fundador da Maná, que diz o seguinte: você quer começar de pecuária de corte? Resolve o problema de comida, depois vem conversar comigo. Boia. Não existe pecuária de corte sem boia, sem comida. Aquele
que se chama pecuarista, que tem o boi sanfona, que tem o gado sofrendo muito na seca por falta de comida, ele não é um empresário. Ele é o que se chamava de gigolô de vaca, né? Primeiro assunto chama comida. A comida tem que sobrar na propriedade. Essa velha história que você não pode ver canela de boi no vento, que os velhos antigos falavam, tá certo, você tem que ter comida sobrando. Então, em primeiro lugar, é a comida. Existe uma coisa muito importante. Uma fêmea, inclusive as mamíferas, as bovinas, ela bloqueia alguns de seus genes quando ela passa por, na fase de crescimento, por estresse alimentar, escassez alimentar. Esse bloqueio de genes é transmissível para suas filhas. E essas filhas transmitem para suas filhas, ou seja, eu consigo com o bloqueio de genes expressar ou impedir a expressão dos genes por 3 gerações. E aonde que a gente recria nossas bezerras? No pior pasto da fazenda. Tem um pessoal com quem a gente está trabalhando já há muitos anos que resolveu, por nossa sugestão, recriar as bezerras em pastos recém-reformados. Isso, aliado a uma outra coisa, que foi aplicar genética de precocidade sexual, resultou nessa safra passada, agora 2016-17, na prenhez de 64% de bezerras expostas aos 14 meses, sem hormônio e exposta a tudo, sem inseminação artificial. Bom, por que precocidade sexual? Não, eu não vou emprenhar minhas bezerras aos 14 meses porque eu não tenho condição ambiental para isso. Bom, você não tem condição, comece a pensar em ter. E comece a trabalhar seriamente com precocidade sexual por uma razão muito simples. Mesmo que você não exponha suas fêmeas aos 14 meses, elas vão estar ciclando. Quando abre a estação de monta, elas são as primeiras a ficarem prontas e você consegue emprenhar mais de 90% no começo, nos primeiros 15 dias da estação de monta. E a melhor vaca que você tem na propriedade é a vaca que emprenha no começo da estação de monta. Que aí a gente entra na questão do bezerro do cedo. Bezerro do cedo é o bezerro filho dela. Ou seja, ele vai nascer no comecinho das águas, não vai ter estresse alimentar nenhum no período de amamentação, vai desmamar no fim das águas, um pouquinho depois do fim das águas, ainda com disponibilidade de comida, e essa fêmea tem comida suficiente para se recuperar do parto e emprenhar logo em seguida. Ela tem chance de se emprenhar. Então, produzir o bezerro do cedo, filho da vaca que emprenhou no começo da estação, é a melhor coisa da propriedade pecuária do Brasil. Bacana. Bento, a gente escuta muito, vê muito propriedades trabalhando, às vezes falando em 2 estações de monta, estação de monta invertida. Quando a gente olha para a estação de monta, a gente está no momento, né, de começar a executá-la daqui a pouquinho já. O que a gente pode extrair de benéfico desse tipo de situação? Em primeiro lugar, o Brasil não faz estação de monta normalmente. Esse é o primeiro erro brutal, porque ao diluir os nascimentos no ano todo, o colaborador da fazenda tem trabalho o ano todo com bezerro. A estação de monta foi feita para 2 coisas: aproveitar maior disponibilidade de comida e otimizar o trabalho. Eu não gosto de estação de monta de outono ou invertida, que é aquela que dá chance para as bezerras que não emprenharam aos 14, 15 meses, emprenharam aos 18, 19 meses, por uma única razão. Primeiro, essas bezerras não são as mais precoces. Elas já mostraram que elas não são as mais precoces. Tiveram a oportunidade de emprenhar. Tá? Então deixa elas emprenharem com 2 anos. Segundo, que você não consegue otimizar o trabalho. Você vai ter 2 tipos de nascimento, como a estação tem 90 dias, 90 mais 90, são 180 dias, 6 meses do ano você tem nascimento, 6 meses do ano você tem vacinação diferente, etc. Então, não otimiza o trabalho. Eu, onde posso, tento convencer os empresários da pecuária, que fazem conta, a não terem uma segunda estação. A terem a primeira estação, não emprenhou, a novilha não emprenhou, você dá uma chance para ela na estação normal, não emprenhou, até logo. A vaca tem que emprenhar sempre. Teve a sua oportunidade. Teve oportunidade. Como novilha, ela pode ter mais uma chance para emprenhar aos 24 meses. Depois disso, adeus. Então vamos recapitular. Primeiro, boia. Cuidado com o pasto, cuidado com a nutrição.
genética em segundo lugar, Genética em segundo lugar. porque boia sem genética é jogar dinheiro de boia fora. Genética sem boia é jogar dinheiro de genética fora. Boia mais genética é o correto para fazer. Bacana. Estação de monta aí na boca. Cuidado com o touro. O que eu tenho que ter? Bom, aí é um outro problema. O pecuarista brasileiro, eu sempre digo que ele tem prenhez auditiva. Né? Desculpe, fertilidade auditiva, ele emprenha pelo ouvido. Então ele compra touro baseado num monte de critérios que não correspondem a dinheiro no bolso dele. Então o proprietário cada proprietário tem um negócio, um mercado diferente, uma condição de pasto diferente, de terra, de fertilidade, de necessidade de suplementação, etc. e tal. Então o pecuarista tem que saber o que ele quer, onde é que ele quer chegar, definir qual é o touro certo dele e comprar genética de touro avaliado. Avaliação genética significa especificação técnica do touro. Por que você compra trator depois de discutir 10 dias com o vendedor para saber quanto que ele gasta de óleo por hora, quantos hectares ele faz por hora e tal, e touro você compra na orelha? O pecuarista brasileiro não é empresário. Ele tem que pensar como um agricultor que faz conta. E fazer conta significa comprar sêmen de touro adequado para o seu sistema e touro de repasse tão bom quanto o touro de sêmen. Por quê? A IATF tem um impacto muito complicado na pecuária. Se o pecuarista tiver touros de repasse de qualidade muito inferior aos de sêmen, daqui 2 anos ele tem 2 rebanhos dentro de casa. Os filhos de sêmen e os filhos de touro de repasse, que é aquela tourama que você usa. Ah, é touro só para repassar a vaca. Não, ele é tão importante quanto o touro de sêmen. Fêmea, cuidado com a vaca. O que eu olho? Comida, corporal? vacina reprodutiva, score corporal e a condição adequada de ambiente. Ou seja, estresse térmico, sombra, né? Todas estas coisas influenciam violentamente a fertilidade do gado. Ah, boi, Nelore, eu crio Nelore, não precisa de sombra. Não, então põe uma sombra no pasto para ver onde é que o Nelore fica. Né? Então, mas o Nelore é rústico. Rústico não significa que ele tem que ser submetido a ambiente ruim. Todo mundo que põe ambiente bom, comida boa, vacinação, manejo bom, tem resultado. E aqueles que não têm, não tem resultado. Tão simples quanto isso. Verdade, quase chega lá. Quem planta, né, achismo, colhe quase. É isso aí. Professor, obrigado Foi por um receber prazer a gente conversar aqui. com vocês, como sempre. E sempre que precisar, estamos aqui às horas.